E se a ameaça que Moscou mais teme não for a OTAN ou alguma potência estrangeira, mas sim uma força que surge dentro de suas próprias fronteiras? No frio extremo da Sibéria, ex-soldados russos pegaram em armas contra o país que um dia defenderam. Agora eles lutam sob a bandeira da Ucrânia, carregando um nome ligado a uma região que Moscou explora há gerações. E aqui está a parte que quase nunca aparece nas manchetes. Este batalhão não está focado em vencer algumas batalhas na linha de frente. O verdadeiro objetivo deles aponta para algo muito maior. Algo capaz de mudar o futuro da Rússia de formas que o Kremlin tenta ao máximo ignorar. Então, o que levou os siberianos do serviço leal à rebelião aberta? E que tipo de resultado eles realmente estão buscando? Essa é a jornada que estamos começando. Vamos voltar bastante no tempo, até onde a história realmente começa. Este é o Batalhão Siberiano, uma força nascida da raiva e mantida unida por décadas de frustração. Dizem que a Sibéria foi maltratada, explorada e sacrificada repetidas vezes e agora eles decidiram revidar. Neste momento, o Batalhão Siberiano ainda é relativamente pequeno, mas o peso que carrega é enorme. Fora da unidade, ninguém sabe o número exato de combatentes, mas estimativas apontam algumas centenas. Isso pode parecer pouco diante dos grandes exércitos em combate na Ucrânia, mas sua importância não se mede pelo tamanho, e sim pela eficiência. Um grupo bem treinado, motivado e que conhece as táticas russas pode pressionar mais que uma força maior sem direção. E é exatamente isso que está acontecendo. O valor deles não está nos números, mas no que a presença deles revela sobre os crescentes problemas de Moscou em casa. Russos da Sibéria e Extremo Oriente, sob comando ucraniano, se voluntariam, desertam ou fogem para lutar contra seu país. Alguns atravessam a fronteira para atingir alvos militares, enquanto outros se concentram em reconhecimento, sabotagem e missões urbanas. Essas ações forçam Moscou a mover tropas, rever estratégias e lidar com o constrangimento global de ver seus cidadãos lutando do outro lado na guerra. Eles chamam isso de campanha de unificação. Além das conquistas militares, o sinal político que enviam é enorme. Moscou os chama de terroristas, a Ucrânia de libertadores. O contraste se acentua a cada incursão, operação confirmada, missão e relato de combatentes siberianos enfrentando tropas russas, revelando algo mais profundo. Por trás de todos esses discursos ousados, as fissuras dentro da Rússia são mais profundas do que a maioria das pessoas jamais imaginou dentro da própria Rússia. A reação ao batalhão é bem mais complexa do que o Kremlin aparenta. Algumas pessoas dão de ombros, repetindo o que a televisão estatal diz, outras ficam em silêncio, mesmo quando concordam em silêncio, sabendo exatamente o que acontece com quem sai da linha. Em grupos online, compartilham histórias de parentes sumidos em áreas com alto recrutamento. Eles se perguntam por que tantos de seus jovens foram retirados da Sibéria em primeiro lugar. Nenhuma dessas ações se transforma em um protesto nacional barulhento. A dúvida silenciosa tem poder próprio quando um Estado sobrevive. Ao evitar perguntas, até sussurros podem ter mais impacto que protestos altos. Agora, para entender como esse batalhão se formou e como ele opera, hoje precisamos analisar por que os siberianos se sentiram levados à resistência armada. Esse é o cerne de tudo. E começa com identidade, história e um sentimento antigo de que ninguém no poder realmente se importava com eles. A Sibéria é imensa, vai dos montes Urais até o Oceano Pacífico. Ela é tão grande que pode engolir países inteiros facilmente e cobre 77% da Rússia. Florestas densas se estendem por milhares de quilômetros. Rios congelados cruzam a terra e montanhas solitárias se erguem sobre cidades. No mapa, a região parece rica e cheia de promessas. Mas viver lá muitas vezes parece uma luta constante. As estradas se transformam em lama, os hospitais ficam sem remédios. As escolas lutam para continuar abertas e os serviços básicos desaparecem, justamente quando você mais precisa deles. Esses recursos podem ser abundantes, mas os benefícios nunca parecem chegar onde deveriam. Eles vão para Moscou enquanto as famílias mal sobrevivem em casa, o que é um grande problema. A Sibéria é responsável por 80% do petróleo, 85% do gás natural, a maioria dos diamantes e mais de 40% da madeira da Rússia. Isso é enorme. Ainda assim, lugares como Tsiomim, uma das regiões mais ricas de todo o país, enviam a maior parte de sua arrecadação de impostos para Moscou e mal recebem algo significativo em troca. Economistas chamam isso de maldição siberiana, uma terra rica,
mas vista pela capital só como fonte de recursos, não como lar de milhões. Para muitos siberianos, parece que só importam pelo que oferecem, não por quem são. Essa sensação de ser usado vai além da economia e chega até a guerra. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o peso recaiu principalmente sobre os grupos minoritários da Sibéria: buriatos, iacutos, tuvanos, cacassos. Todos eles foram recrutados em números impressionantes. Muitos foram enviados às pressas para a linha de frente, com quase nenhum treinamento e praticamente sem equipamento. Depois, veio o escândalo que transformou a raiva em fúria. Relatórios confirmaram o que as famílias já suspeitavam. As baixas entre minorias eram bem maiores que em Moscou ou São Petersburgo. A BBC informou que 6 das 10 regiões russas com maior mortalidade na guerra estão na Sibéria. Ao considerar relatos de que a Rússia envia soldados mal preparados como carne de canhão, a situação parece menos incompetência e mais política deliberada. Mas a maior indignação veio de algo ainda mais perturbador. Em 2022 e 2023, escritórios de alistamento em Bariatsia, Tuva e Yakutsia flexibilizaram regras para cumprir metas de mobilização, registrando homens inaptos, ausentes ou mesmo falecidos. Famílias receberam intimações para filhos que haviam emigrado anos antes. Quando publicaram provas desses abusos na internet, as autoridades os ameaçaram com prisão por desacreditar o exército. Para muitas famílias antes alheias à política, aquele momento destruiu tudo. Parecia que suas vidas valiam menos, como se comunidades pudessem sumir sem que ninguém notasse. Para eles, o Estado não estava mais apenas tirando recursos, estava tirando seus filhos. Essa dor vai além do econômico e afeta a identidade. Não surpreende que muitos dessa região não se considerem russos. A maioria se identifica só como siberiana. Eles reconhecem claramente as linhas que o Estado traça entre eles e Moscou e aceitam essas diferenças. Do festival Yakutish e suas antigas preces ao sol, para os xamãs Bariat, que nunca aceitaram totalmente o cristianismo ortodoxo, as tradições antigas persistiram. Elas foram simplesmente enterradas sob décadas de russificação forçada. Essas linhas na areia e atitudes opressivas são exatamente onde começa a história do batalhão. Esses são homens que não aceitam mais o silêncio. Os combatentes do batalhão siberiano não são voluntários comuns. Mais da metade não são russos étnicos e vêm de comunidades que enfrentaram décadas de negligência ou ignorância. Muitos cresceram ouvindo que seus pais ou avós foram soldados de linha de frente e, vendo seus irmãos passarem pelo mesmo, percebem que nada mudou. Entre na base deles e verá bandeiras soviéticas antigas em Buriat ou Yakuto ao lado da ucraniana. Essas são as mesmas bandeiras que os avós carregaram quando Moscou enviou minorias para as batalhas mais perigosas para proteger russos étnicos. Expor essas bandeiras hoje não é nostalgia, mas um lembrete de feridas abertas. Esse lembrete se torna ainda mais forte quando você olha para outro capítulo sombrio: os gulags. Entre 1930 e 1950 milhões de soviéticos foram enviados pela ferrovia transiberiana para morrer em campos de trabalho forçado no leste. Os indígenas siberianos viram sua terra virar um grande pátio de prisão. Florestas, rios e montanhas foram explorados ao máximo por prisioneiros desesperados. Quando o batalhão pendura as faixas junto às bandeiras ucranianas, faz uma declaração. Eles lembram quem pagou pelo Império de Moscou? Então, você pode ver por que essa história está sempre próxima dos corações deles e por que isso os motiva. A Sibéria é vista há séculos como uma colônia dentro do próprio país. Desde o fim dos anos 1500, após Yermak Timofeev cruzar os Urais e destruir o Cibertanet, Moscou construiu fortes que deram origem a cidades como Tyumen, Tomsk e Krasnoyarsk. Desde o começo, a Sibéria foi conquistada para ser explorada, usada e drenada, não para ser igual. Primeiro vieram as peles e rotas comerciais, depois minerais e petróleo. As pessoas que viviam lá, seus ancestrais, foram deixadas de lado ou transformadas em súditos de um poder distante. O tempo não facilitou as coisas. Na era soviética, Moscou ergueu grandes projetos industriais na região, minas, fábricas e usinas. Eles trouxeram empregos, mas também poluição, trabalho pesado e deslocamentos forçados. Com o colapso da União Soviética, muitos projetos ruíram, restando cidades fantasmas e prédios abandonados. Os lucros já tinham ido embora há muito tempo, desviados para Moscou décadas antes, e as pessoas ficaram para lidar com as ruínas.
Para muitos jovens siberianos, sua terra natal era vista só como fonte de recursos ou depósito de lixo, não como comunidade. O que Moscou decidia na época, sob Putin, não mudou, apenas se intensificou. Ativistas foram silenciados e grupos culturais excluídos ou banidos. Quem falasse sobre orgulho regional ou autonomia podia ser preso. Protestos não surgiam, eleições eram controladas e a mídia independente mal sobrevivia. Com o tempo, alguns passaram a crer que esforços pacíficos não funcionariam. Isso gerou raiva nos bastidores, mas só isso não cria um movimento armado. Era preciso algo mais para acender esse fogo. A faísca surgiu quando a Rússia invadiu a Ucrânia e tudo se encaixou. Os siberianos viram o governo exigir lealdade novamente, enviando-os para uma guerra sem ligação com suas vidas, terra ou futuro. Alguns fugiram da mobilização, outros foram para o exterior. E alguns já moravam fora do país. Alguns foram parar na Ucrânia ou arredores, sem saber o que fazer. Então surgiu uma escolha. Se esses homens arriscassem suas vidas, queriam que isso tivesse sentido. Eles não queriam morrer por Moscou, ou pela história de honra de outra pessoa, ou por promessas que nunca chegaram às suas aldeias. Eles queriam que a luta tivesse importância e chegasse até sua própria terra, onde foram formados. Essa simples mudança de propósito foi o que impulsionou a criação do Batalhão Siberiano. Não veio de desertores aleatórios na Ucrânia, mas de uma intenção clara, focada e constante. Um entendimento compartilhado de que eles não estavam apenas ajudando a Ucrânia, mas tentando moldar o futuro da própria Sibéria. Essa mentalidade já era clara no recrutamento, pois não queriam pessoas que se irritassem por uma semana e depois se confundissem. A próxima habilidade era importante, mas a clareza ainda mais. Os líderes buscavam voluntários conscientes do motivo de lutar e determinados. Quando o medo batia, quando as balas zuniam acima das cabeças e quando o custo da missão se tornava dolorosamente real. Quem conseguiu não só entrou na unidade, mas abraçou um propósito maior que si mesmo. À medida que o batalhão tomava forma, ele naturalmente se organizou em torno de algumas figuras estáveis, que lhe deram estrutura. No topo estava Vladislav Amosov, chamado por todos de Yakut. Ele era a voz calma no caos, entendia o campo de batalha e dava ordens que mantinham os homens vivos. Ele não tentava impressionar ou levantar a voz, mas era ouvido por manter a calma quando todos desmoronavam. Junto a Amosov, um pequeno grupo de ativistas virou a voz do batalhão para o mundo. Eles faziam entrevistas, explicavam a missão da unidade e gerenciavam a relação com parceiros ucranianos que precisavam entender o objetivo da força. Dando apoio a eles do exterior, estava o Conselho Cívico Russo na Polônia, uma rede de exilados que assumiu o trabalho pouco glamuroso, mas essencial, de financiar logística, equipamentos e articulação política. Sem essa estrutura, nenhuma unidade de combate sobrevive após seu primeiro entusiasmo. Mas a base do batalhão era a rede pouco vista até mesmo na Rússia. Esposas, irmãs e mães foram fundamentais, convencendo homens aptos ao recrutamento a fugir antes de serem capturados pelo Estado. Elas guiavam por rios congelados no inverno em motos de neve barulhentas. E no verão, por lagos e riachos em pequenos barquinhos instáveis. Essas rotas de fuga levavam todas ao mesmo lugar. Eventualmente, os homens chegavam ao batalhão, e uma vez lá, tudo ficava mais rígido à medida que a disciplina assumia o controle. O treinamento é duro, baseado em operações reais em vez de grandes discursos. Os combatentes acordam com comando definido, regras rígidas e sabendo que qualquer fraqueza interna vira perigo externo. Este não é um grupo de desertores impulsivos, mas sim de pessoas que diariamente buscam transformar intenção em capacidade. Esse senso de unidade é essencial, pois o batalhão representa toda a diversidade da Sibéria. Buriates, Yakutos, Tuvans, Khás e outros juntos nas fileiras. Seus idiomas são falados livremente, suas tradições são respeitadas. Crenças que Moscou tentou suprimir por anos agora têm espaço, em vez de serem vistas como incômodo por muitos. Preservar sua identidade é parte da luta. O batalhão lhes deu não só um uniforme, mas também um lugar para serem plenamente eles mesmos, sem desculpas. Eles se fortaleceram ao abrir seu próprio canal de troca de prisioneiros. Mais de 40 combatentes voltaram por acordos discretos, junto com dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos, principalmente buriatos ou iacutis.
Quando um desses homens retorna, ele grava uma mensagem curta em sua própria língua, enquanto veste um uniforme ucraniano. Esses vídeos se espalham rapidamente por grupos de bate-papo na Sibéria, mais rápido do que o Estado consegue censurar. Um único vídeo pode atrair mais voluntários do que qualquer discurso que Yakut ou Berenkov poderia fazer. Tudo isso transformou o batalhão em algo que ia além do campo de batalha. Para homens que se sentiram invisíveis durante a maior parte de suas vidas, essa unidade se tornou um lugar onde eles se sentiam vistos e valorizados. Esse senso de pertencimento não apenas elevou o moral deles, mas também os levou diretamente para a luta, com uma clareza que surpreendeu até mesmo seus aliados. Desde o início, seus objetivos eram ousados. Não lutavam pela Ucrânia como outros voluntários estrangeiros. A missão deles era mais profunda e pessoal. Eles buscavam enfraquecer o controle de Moscou e permitir que a Sibéria tivesse voz própria. Alguns desejam autonomia e controle sobre recursos, cultura e decisões. Outros pensam em independência total. Eles não compartilham todos o mesmo objetivo final, mas compartilham a mesma crença de que o poder de Moscou não é uma força natural da natureza. Pode ser desafiado, pressionado e transformado. Após a formação do batalhão, o treinamento logo foi substituído por missões reais, escolhidas com precisão. Escolheram alvos importantes, onde as forças russas se sentiam seguras e previsíveis. Reuniram informações rapidamente, usando o conhecimento das rotinas militares russas para atacar onde o Kremlin menos esperava resistência. Observadores logo notaram que não era um grupo de desertores frustrados. Era uma unidade disciplinada e afiada, que conhecia o sistema contra o qual lutava por já ter feito parte dele. Na Rússia, o medo se espalhou mais rápido que as operações do batalhão. O Serviço Federal de Segurança passou a perseguir suspeitos, enquanto oficiais acreditavam que certos combatentes nunca saíram do país. Acreditavam que voltavam às aldeias como células adormecidas, apesar da falta de provas, que nunca importaram mesmo. Toda vez que um escritório de recrutamento pega fogo ou uma estação de transformador explode em Briatsia, os líderes locais sussurram que os responsáveis são aqueles que voltaram. Se as histórias são verdadeiras ou não é irrelevante. O medo é real o suficiente para paralisar distritos inteiros. A mudança de ressentimento para desafio armado revela como um Estado se fragiliza ao basear sua autoridade na intimidação. Tudo o que é preciso é o momento certo, encontrando as pessoas certas. E de repente, até mesmo uma terra distante como a Sibéria pode causar abalos em toda a federação. O que era uma faísca se espalhou de forma inesperada. Não só Moscou e Kiev observam. Há ainda um terceiro participante pouco citado em Moscou: a China. Desde 2023, empresas chinesas ampliaram sua atuação no extremo oriente russo, investindo em madeira, agricultura e mineração que impulsionam as economias locais. Pequim não escolhe lados, mas garante que, se a Sibéria ganhar mais espaço para respirar, a primeira chamada para comércio e investimento será para o leste, não para o oeste, e as apostas são enormes. Se o batalhão tiver algum sucesso, as consequências podem se espalhar pela Rússia. A confiança regional pode crescer, a lealdade militar pode desmoronar, e a imagem de um país estável e unido pode rachar de maneiras que o Kremlin não consegue controlar. Isso vai além de disputa por terras ou fronteiras. É um desafio direto ao sistema que governou a Sibéria por gerações, e pela primeira vez, esse sistema está sendo forçado a olhar por cima do ombro. A história do batalhão siberiano atinge o cerne do poder do Kremlin. A Sibéria sempre impulsionou a economia russa, com seus campos de petróleo, gasodutos, minas e florestas. Sem eles, a riqueza de Moscou cai. Por isso, qualquer menção a separatismo assusta o Kremlin. Russos. Enfrentar a Rússia não só quebra a narrativa, mas também destrói a ilusão de unidade que sustenta o Estado. Se Moscou não consegue manter a lealdade nem dentro de suas próprias fronteiras, como pode reivindicar influência em qualquer outro lugar? Essa ansiedade do Kremlin transparece em seu tom. A mídia estatal rotula esses combatentes como traidores e terroristas. Debates zombam deles sem abordar detalhes reais, mas o desconforto é perceptível por trás dos gritos. Tropas se movem, fronteiras são reforçadas e agências de inteligência buscam sinais de agitação em áreas antes ignoradas. O medo cresce porque esses combatentes conhecem o sistema interno e os pontos fracos da infraestrutura do país. Eles sabem quem é leal por medo e quem é leal por hábito.
A ironia é pesada, de verdade. Quem antes protegia os sistemas da Rússia, agora sabe como pressioná-los. Eles sabem que a oposição não é unida. Grupos anti-Kremlin disputam liderança, recursos e táticas. Alguns querem coordenação central, outros evitam isso, e alguns competem por reconhecimento. Ao limitar sua missão e controlar a comunicação, o batalhão siberiano evitou disputas internas que enfraquecem muitos movimentos. É um dos poucos grupos focados no Estado, enquanto outros se perdem em debates. O ressentimento atual se acumulou por anos. Em 2012, manifestantes em Novosibirsk exibiam cartazes: "Parem de alimentar". Artistas de Moscou exibiram uma bandeira verde e branca dos Estados Unidos da Sibéria, gerando indignação nacional. Camisas com "Eu sou siberiano" esgotaram enquanto manifestantes gritavam: "Poder para os milhões, não para os milionários". Em 2017, o Kremlin reagiu com novas leis, operações policiais e sentenças para intimidar a região e restaurar o silêncio. Cada prisão fazia mais pessoas se oporem ao sistema. Moscou não sabia que a raiva reprimida um dia fortaleceria um batalhão além do seu controle. E os siberianos não estão sozinhos. Por toda a Rússia, grupos de resistência formam a Legião da Liberdade da Rússia, o corpo de voluntários russos e combatentes chechenos exilados. Unidades tártaras e bashquiares, como a Legião Ide-Ural e o Batalhão Bashkortostan. Eles treinam ao lado dos siberianos. Eles compartilham informações. Seus vídeos circulam por canais clandestinos, alcançando milhões de pessoas que antes acreditavam estar sozinhas. Eles se conectam pelo Fórum dos Povos Livres da Pós-Rússia, aliança flexível de líderes exilados que se reúnem na Polônia e Lituânia. Trocam informações, planejam fronteiras e se preparam para o possível dia em que conselhos regionais se separem. Ninguém prevê um colapso imediato, mas cada encontro entre buriatos e ativistas tártaros enfraquece o mito da natural unidade russa. E não só grupos indígenas da Sibéria pensam em liberdade. A fagulha se espalhou além das estepes orientais, chegando a locais que Moscou não esperava ver despertos novamente. O que começou como uma frustração silenciosa em uma região se transformou em uma reação em cadeia por todo o mapa. E para Putin, isso está se tornando um pesadelo que ele não consegue conter facilmente. Você pode ver os primeiros sinais disso quando olha para o sul, em direção ao norte do Cáucaso. A lembrança das guerras da Chechênia paira sobre a região como uma nuvem de tempestade permanente. Nos anos 1990 e no início dos anos 2000, a Chechênia travou duas guerras brutais para se separar da Rússia. Moscou reprimiu essas rebeliões, mas as feridas permaneceram abertas. Famílias ainda lembram de filhos que não voltaram, vilarejos destruídos e promessas de autonomia retiradas. A dor não sumiu, ficou nas paredes e foi transmitida de geração em geração. Vá um pouco mais para o oeste, para o Daguestão e a Ingushétia, e a raiva parece diferente, mas vem do mesmo lugar. Essas regiões misturam o orgulho étnico com uma forte identidade religiosa. E essa combinação faz com que elas se destaquem de Moscou de maneiras que o Kremlin nunca entendeu. Os moradores sempre valorizaram mais suas tradições do que as ordens da capital distante. A tensão geralmente é silenciosa, mas nunca some. Só espera o momento certo para reaparecer. Viaje ao norte até o Volga e encontrará outro capítulo de resistência. Tardistão declarou soberania em 1990 e obrigou Moscou a assinar um tratado que lhe deu mais autonomia que quase todo o restante do país. Depois, o acordo foi desfeito gradualmente, mas a lembrança de enfrentar Moscou permaneceu. Os tártaros mantêm firme sua língua, cultura e história. Grupos nacionalistas ainda lutam por reconhecimento, sabendo exatamente como era quando sua região tinha voz própria. Bem ao lado está Bashkortostão, que também tem ficado inquieto. Protestos recentes por direitos à terra e questões ambientais parecem pequenos, mas há algo muito maior por trás deles. Muitos bashquiares sentem que estão perdendo o controle sobre o próprio futuro. Cada protesto serve para lembrar Moscou que eles não esqueceram quem são ou o que desejam. Em seguida, Kaliningrado. Situada sozinha na extremidade oeste da Rússia, essa região é uma peça estranha do quebra-cabeça, isolada do restante do país e cercada completamente por estados da União Europeia. Por causa disso, muitas pessoas lá naturalmente olham para o oeste.
Seus mercados, sua cultura, até mesmo suas conversas parecem mais próximas da Polônia e da Lituânia do que de Moscou. Ativistas propõem tornar Kaliningrado uma república báltica mais conectada à Europa do que à Rússia. Pode parecer ousado, mas a geografia dificulta ignorar essa ideia. Próximo a São Petersburgo, surgiram vozes separatistas. O movimento Ingria Livre aponta para uma longa história e uma identidade cultural distinta que sobreviveu a séculos de império e turbulência. Apoiadores afirmam que Ingria possui ritmo, tradições e visão de mundo próprios. Ao sul, em Koban, cossacos mantêm o mesmo espírito. Eles se veem como descendentes de uma orgulhosa cultura guerreira. Eles lembram que seus ancestrais lutaram pela liberdade antes de Moscou dominá-los. Se você olhar novamente para o leste, verá os Urais, onde nos anos 1990 surgiu a ideia de uma República dos Urais. Moscou reprimiu rapidamente, mas símbolos desse movimento ainda surgem em protestos atualmente. Em Ekaterimburgo e região, as pessoas falam dos Urais com um orgulho que parece distinto do restante do país. Para eles, esta não é apenas mais uma província. É uma região com sua própria força e sua própria reivindicação de um futuro diferente. Quando você junta todos esses movimentos, começa a se formar um quadro mais claro. Cada um é pequeno sozinho, mas juntos se espalham pela Rússia como uma corrente de perguntas sem resposta. Eles revelam algo que o Kremlin odeia admitir. A Rússia não é uma nação única e unificada. É um mosaico de povos, culturas e histórias unidos por um centro que jamais os entendeu totalmente. Agora esse mosaico está se desfazendo nas bordas. E cada protesto, cada tradição revivida, cada batalhão lutando sob uma bandeira diferente puxa um pouco mais esses fios. Para Putin, isso é mais que um problema político. Mostra que o império que tenta reconstruir está abalado. Nenhum desses grupos isolados pode derrubar Moscou sozinho, mas juntos mostram um país irritado, exausto e distante do centro. Focos isolados de frustração viraram um padrão que até o Kremlin não pode mais ignorar. As consequências ultrapassam a Rússia. Para a Ucrânia, o Batalhão da Sibéria é símbolo e vantagem estratégica. As ações deles obrigam a Rússia a dispersar recursos e se proteger mais no próprio território. Na Europa, qualquer divisão na Rússia altera a preparação dos governos para a falta de energia e riscos de segurança. A China observa, pois a instabilidade na Sibéria pode afetar acordos de recursos de longo prazo, assim como os Estados Unidos. Mesmo silente, percebe que divisões internas em um estado nuclear podem alterar o poder global mais rápido que vitórias militares. A guerra de informação ocorre junto à guerra real. Rumores sobre financiamento estrangeiro, rotas de contrabando ou agendas ocultas circulam a cada missão. Moscou tenta enterrar a verdade no meio do barulho, mas a própria existência do batalhão atrapalha a narrativa simples da qual o Kremlin depende. A história deles obriga as pessoas a repensarem o que lealdade significa dentro da Rússia e o que é preciso para que homens comuns finalmente desafiem um sistema que os tratou como sombras por gerações. E isso nos leva à parte mais difícil de todas. O que vem a seguir? O futuro da Sibéria não é uma estrada única seguindo em linha reta. Ele se ramifica em várias direções. E cada caminho depende da pressão de Moscou, do momento dos acontecimentos no campo de batalha e da força das pessoas dispostas a lutar por mudanças. Uma rota leva diretamente a uma repressão mais severa, outra abre a porta para a autonomia, e a mais ousada caminha em direção à independência. Cada desfecho impacta mais que só o batalhão. Eles influenciam milhões na Sibéria e mudam as expectativas de todos os países. Observando de longe, o primeiro caminho é aquele que Moscou conhece melhor. É basicamente o velho manual: reprimir o movimento antes que ele se espalhe, prender os organizadores, silenciar os apoiadores e inundar a região com forças de segurança até que a própria atmosfera fique pesada. Nesse contexto, o cotidiano ficaria tão tenso que até conversar em particular pareceria arriscado. Mais câmeras e controles aumentam o medo. A riqueza da Sibéria seguiria com Moscou, mas o ressentimento seria ainda maior. As pessoas até podem se calar, mas esse silêncio é de raiva. A história já provou isso. A repressão pode atrasar um movimento, mas dificilmente elimina sua ideia. A ideia segue latente até o momento certo. O segundo caminho é incerto, mas traz esperança de autonomia. Se a guerra cansar a Rússia, Moscou pode preferir afrouxar o controle a perder tudo.
Nesse caso, os siberianos teriam mais controle sobre orçamento, cultura, línguas e desenvolvimento local. Pense nas regiões podendo consertar estradas, financiar escolas e modernizar hospitais por conta própria, em vez de esperar por uma capital distante que nunca age rápido o suficiente. Mesmo uma autonomia limitada causaria um grande impacto em todo o país. Isso provaria que Moscou não tem autoridade absoluta. Para os siberianos, seria como finalmente respirar após anos de pressão. Para o Kremlin, seria uma admissão silenciosa de que até mesmo uma superpotência tem seus limites. E então, existe o caminho sobre o qual quase ninguém fala abertamente, embora muitos pensem nisso constantemente: independência total. Se a Rússia continuar em crise e outras regiões questionarem a lealdade, a Sibéria pode acabar se separando. Uma Sibéria independente seria um dos maiores países em área, herdando vastos recursos naturais, grandes rios, portos e ferrovias. Veja o caminho que faria Moscou suar. A China analisa esse cenário há anos. Se houver separação, a China pode ser um dos primeiros países a reconhecer um novo Estado siberiano. Porque a China tem a ganhar com a estabilidade e as oportunidades de comércio que viriam em seguida. A vida mudaria. Cidades esquecidas teriam investimentos e culturas indígenas retornariam à vida pública sem medo. Líderes locais podiam criar sua identidade sem esperar a aprovação de Moscou. Os riscos seriam reais, mas também a chance de criar uma nova nação do zero. Ao imaginar isso, mesmo por um instante, a ideia se torna quase impossível de ignorar. Um país que vai dos montes Urais ao Oceano Pacífico, com mais riqueza natural por pessoa do que quase qualquer outro lugar do mundo. Cidades como Novosibirsk, Krasnoyarsk e Yakutsk tornaram-se polos regionais com influência que ultrapassa as fronteiras da Rússia. Escolas ensinando as línguas locais com orgulho, em vez de escondê-las. Rotas comerciais e oleodutos finalmente projetados para beneficiar as pessoas que vivem ali, e não autoridades a milhares de quilômetros de distância. Uma nação livre para decidir se é asiática, ártica, euroasiática ou algo novo. Essa visão fortalece os combatentes nas longas noites em que a guerra parece sem fim. Mas, seja qual for o caminho que a Sibéria escolher, o impacto não ficará restrito às suas próprias fronteiras. A confiança, a postura militar e a reivindicação de unidade nacional do Kremlin seriam abaladas. Outras regiões ficariam atentas, questionando se seriam as próximas, enquanto governos estrangeiros adaptariam estratégias conforme energia, alianças e segurança mudassem com o destino da Sibéria. Há também uma possibilidade mais sombria que o batalhão prefere não considerar, embora saibam que é real. Se a unidade desmoronar, líderes caírem ou tensões internas a destruírem, as consequências serão graves. Moscou aproveitaria a chance para declarar vitória e anunciar ao país que resistir é inútil e suicida. A repressão aumentaria, ativistas seriam perseguidos e qualquer rebelião seria sufocada ainda mais. A sobrevivência do batalhão vai além da guerra. É o frágil escudo que protege a esperança de liberdade para milhões abandonados por Moscou. Agora, tudo depende do que ocorrer além daquela vasta fronteira congelada. O batalhão é pequeno, mas já mostrou que a lealdade na Rússia não é inquebrável ao lutar pelo próprio futuro. Eles abriram uma porta que Moscou nunca quis destrancar, e uma vez que uma porta dessa se abre, raramente ela se fecha completamente de novo. A missão deles cresceu muito além deles mesmos. Tornou-se uma questão sobre o futuro de uma região que carregou a Rússia nas costas por gerações. E talvez finalmente esteja pronta para se firmar por conta própria. Quando perguntam por que os siberianos lutam para derrotar a Rússia, a resposta é uma só. Eles acham que Moscou roubou seu futuro. Exploraram suas terras para lucro, ignoraram sua identidade e levaram seus recursos para beneficiar outros. A guerra lhes deu uma chance inesperada de recuperar o futuro. Eles não estão lutando apenas pela Ucrânia, eles estão lutando por um mundo onde sua cultura, seus direitos e suas escolhas finalmente importam. O batalhão siberiano é mais que uma unidade militar, é sinal de rachaduras no império. Cada incursão deles enfraquece a alegação de unidade nacional de Moscou. Cada mensagem enviada por eles mostra que lealdade se conquista, não se impõe. Eles provam que a resistência pode crescer até nos cantos mais frios de um império que acreditava ser intocável. Enquanto o sol se põe atrás das florestas e rios congelados, a terra parece parada, mas algo se move sob a superfície. Ideias se espalham, frustrações viram propósito e o impossível parece mais próximo. Se for um ponto de virada, a história pode lembrar desses homens, não apenas como soldados em uma guerra estrangeira,
mas como a faísca que tirou a Sibéria das sombras e forçou a Rússia a encarar um futuro que nunca quis ver. O mundo espera para ver até onde essa faísca irá.